Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. No vídeo de hoje vamos falar como está a política no Brasil em 2022. Muitas pessoas têm se perguntado como está a política no país, no Brasil, em 2022, e como essa política ela pode afetar os vários setores, seja econômico, seja segurança, saúde, seja os aspectos necessários que fazem parte de uma nação. Todos nós sabemos que no dia 30 de outubro de 2022 haverá o segundo turno para a presidência no Brasil entre os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Economia. Com Bolsonaro, projeção do PIB no Brasil sobe para 2,8% em 2022. Então, pessoal, a gente tem visto que a economia ela tem aumentado no governo do presidente. O Fundo Monetário Internacional, FMI, ampliou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2022 para 2,8%. O percentual é 1,119% maior do que a estimativa anterior, que era de crescimento de 1,7%. Com isso, o Brasil conta agora com estimativa superior à das economias avançadas, como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. E é visível que o país ele aumentou o PIB do país, do Brasil, está acima mesmo do PIB da França, Japão, Alemanha e Estados Unidos. A arrecadação federal também cresceu 12,9% acima da inflação e bateu recorde no mês de setembro, 149 bilhões de reais. O valor é o maior da história para meses de setembro desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995. A geração de empregos no Brasil. Em 2 anos, o governo do presidente Jair Bolsonaro bateu recorde históricos de empregos formais registrados no novo CAGED. Foram 45,2 milhões. De julho de 2020 a agosto de 2022, o saldo foi de 5.836.476 de novos postos de trabalho. No acumulado, foram 48.531.653 empregos formais registrados no novo CAGED nesse período. O período corresponde à retomada das atividades. Empresas abertas. Foi também no governo do presidente Jair Bolsonaro recorde histórico de abertura de empresas. Foram 13,1 milhões de empresas abertas no Brasil entre 2019 e agosto de 2022, maior desde os anos 1930. Produção do agro. Segundo dados da Embrapa, o Brasil alimenta de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas.
Como resultados do incentivo ao agro, o valor bruto da produção agropecuária no Brasil entre os anos de 2019 e 2022 foi de 4,3 trilhões, que é o recorde histórico. O índice chegou a 2022 com produção estimada de 1,1 trilhão de reais, o maior desde 1989. Na lavoura, com produção de soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, foram 823 bilhões de reais. Na pecuária, com bovinos, frangos, suínos, leite e ovos, a produção foi de 368 bilhões. Com a ajuda dos novos mercados conquistados para o agro no nosso governo, o valor das exportações passaram de 68 bilhões para 82 bilhões em 2021. Com isso, o PIB do agronegócio brasileiro tem crescimento de 8,3% em 2021. Isso, pessoal, na época de guerra, numa época de pandemia, numa crise sanitária seríssima, o Brasil cresceu em 2021 8,3% o seu PIB. O setor alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, o maior índice em quase 20 anos. Além disso, o governo tem incentivado o pequeno agricultor. Desde 2019, comprou mais de 500 milhões da agricultura familiar. Pessoal, isso aqui é um resumo do que deve acontecer na política, principalmente na economia, na política brasileira em 2022. Após nova década perdida, especialistas indicam que o presidente eleito deve priorizar a agenda do crescimento econômico. Entre 2011 e 2020, o PIB do Brasil cresceu em média 0,3% ao ano. Para continuar, especialistas precisam da pauta de reformas estruturais e abrir a economia. Eles precisam melhorar nas reformas, porque ainda falta muita coisa para que a economia funcione de uma forma eficaz. É necessário continuar com as privatizações, tirar o Estado de uma forma estrutural da economia e criar incentivos para o setor privado ocupar o espaço para o crescimento do PIB. Então, basicamente, esse é o resumo. Esse é o resumo da política no Brasil em 2022. Obrigado por assistir ao vídeo. No próximo vídeo a gente aprofunda mais sobre a política no Brasil.